Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo, beleza? Desde já que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma reflexão aí da Bíblia. Que o Senhor venha abençoar cada um, seu lar, sua família. Que o Senhor... Vamos orar, né, meu irmão? Vamos orar para Deus quebrar todos os laços do inimigo. Que o Senhor venha abençoar a sua vida financeira, espiritualmente falando também. O Senhor vai abençoar a vida de cada um de vocês, entendeu? Já para começar, vamos orar para Deus repreender todos os laços do inimigo que venham tentar contra a sua vida e seus familiares, tá bom? Senhor eterno Deus, eterno Pai, que o Senhor venha abençoar Jesus, que o Senhor venha abençoar a sua vida, espiritualmente, materialmente, que o Senhor venha quebrar todos os laços do inimigo, que tudo que não presta venha ser derrubado, caído por terra, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Para a meditação aqui de cada um de vocês que vai ver esse vídeo, todo mundo sabe que meu canal aí comecei desenhando, parei de desenhar praticamente, e o nome do canal é JB, Explorando Lugares. E agora o Espírito Santo, eu creio que propôs no meu coração para, de vez em quando, eu postar um vídeo para alcançar algumas pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor, que venham ouvir e guardar no seu coração, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Quem eu sou? Para Deus eu sou o filho de Deus, né? Para muitos talvez é um Zé Mané, é um besta que está inventando coisa agora, que tem um canal aí, e em vez de continuar postando desenho ou outra coisa, vem falar de Deus. Mas você que parou para ouvir esse vídeo, assistir e ouvir esse vídeo, que o Senhor vai abençoar a vida de vocês, de cada um de vocês. Ah, que esse besta que está falando aí, ele ocupa algum cargo na igreja? Não, não ocupo não. Eu frequento a igreja, a Assembleia de Deus, Pastor Borges, aqui na cidade do Riacho Fundo. Quem é esse besta que está falando aí? Pode alguém pensar, né? Não. Eu estou aqui direcionado pelo Espírito Santo, que eu creio que foi que o Espírito Santo me propôs no coração para gravar vídeo falando da palavra de Deus. Então pode alguém criticar, mas não ligo para isso não. O alvo da gente é Cristo, o foco é Cristo. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, preocupar com críticos não. Críticas a gente tem até na própria família, imagine no mundão aí, entendeu? Não ligar para isso não. Eu quero falar do amor de Deus, da palavra de Deus. E não sei quantos vídeos vou postar, mas o que vale é agora. Então vamos lá, eu quero que você medite aqui na palavra. Para quem não sabe, o livro de Jonas ele tem só 4 capítulos. Quero falar alguma coisa aqui sobre Jonas. Todo mundo sabe que Jonas ele teve um chamado para pregar em Nínive. Só que a questão que ele desobedeceu, né? Ele sabia o que acontecia lá em Nínive, o pessoal vivia no pecado, na podridão, que nem vive hoje situação do carnaval. É como se fosse um lugar que tivesse um carnaval cheio de coisas erradas, e ele não queria ir porque ele sabia que aquele povo era perverso, era mau, mas às vezes não é a vontade do ser humano fazer, mas é Deus fazer na vida dele. Então, para a meditação, eu quero deixar aqui para a meditação aqui, depois você ler lá, aqui, igual eu falei, Jonas tem 4 capítulos, vou ler alguns versículos aqui para a meditação, depois você tira as suas próprias conclusões. Aí muitos vai falar assim, Jonas é mentira, a Bíblia relata, mas isso é uma lenda,
não é verdade, porque quem vai provar que Jonas foi engolido por um peixe? Muitos falam que foi pela baleia, que era um dos maiores peixes, né? Então, se a Bíblia relatar que o Jonas que engoliu a baleia, eu vou acreditar. E você vai falar, poxa, esse cara é louco. Não, eu acredito na Bíblia. Foi o homem que escreveu? Sim, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu creio no Deus do impossível, que faz milagre, e que a Bíblia relata vários milagres. Eu acredito na Bíblia, que foi um homem que escreveu, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu creio na Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante. Vamos lá, então, vamos lá. Aqui está meio, você está meio escuro, porque eu preferia gravar no carro. Aí gente besta dizendo, oh, cara besta, vai gravar no carro para se mostrar. Não, no carro é melhor porque não tem nenhum barulho, entendeu? Algum barulho de fora assim, dentro do carro é melhor, mas eu quero gravar aqui. Então vamos lá, então aqui já estou falando demais, quero falar da palavra. Então vamos lá, quero ler aqui no livro de Jonas, aqui está meio escuro. Pera aí pessoal, só um pouquinho. Eu não sei se melhorou aí para vocês aí, para mim aqui melhorou. Aqui fala sobre, primeiro aqui no livro de Jonas, primeiro né, fala chamado e a fuga de Jonas. No primeiro, no segundo a oração de Jonas, no terceiro o arrependimento de Nínive, depois que Jonas foi lá pregou, a cidade se arrependeu dos seus pecados, né? Foi alcançada a misericórdia de Deus na vida deles, né? Então aqui o 4, no livro de Jonas, o capítulo 4, a ira de Jonas. Vamos lá. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu ele e orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Você viu, pessoal? O Jonas ele fugiu para outro lugar, para Tarsis. Por isso que foi engolido pelo peixe, né? Pela desobediência dele, né? Então voltando aqui, voltando mais aqui, é o arrependimento de nível 3, a oração de Jonas no capítulo 2, e vamos ler aqui o 1 a partir do 13, livro de Jonas. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós que suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomando-se de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e o comprometeram por meio de votos. Ó Senhor, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, pessoal, para quem conhece aí sobre Jonas, a história de Jonas, ele entrou naquele barco, seguiu para outro lugar, né? Para Tarsis. E aí estava tendo uma tempestade muito grande, e os marinheiros pensavam que o culpado era ele, aqueles barcos querendo tombar, né? E aí eles pegaram o Jonas e jogaram. Depois que jogou o Jonas, o mar se acalmou. Entendeu? E mais para frente aqui, ó, no capítulo 3, o arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei.
Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Vamos aqui para o 4 aqui, ó. No final aqui, já no final. Nínive, aqui, falando aqui, a ira de Jonas no 4, só no finalzinho aqui já, na partir do 20. Mas o Senhor lhe disse: vocês têm pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, o agir de Deus ali quando Deus quer fazer algo, basta as pessoas se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, e Deus ouve sua oração, entendeu? Então, para a meditação aí de vocês aí, minha também, que a gente não venha desobedecer, porque um dos pecados mais complicados na vida do ser humano é a desobediência, né? Você já vem desde o começo do jardim, né? Do jardim do Éden, que fala sobre a fruta que não é para comer, que Adão ia conhecer, Eva ia reconhecer o bem e o mal. Então o inimigo já pôs no coração do ser humano para sempre, o coração do ser humano é mau, sempre pende para o mal. Mas Deus é misericordioso para perdoar e salvar aqueles que queiram seguir a trilha reta, olhar para quem? O alvo que é Cristo. Sem Deus nós não somos nada, meu irmão. A vida às vezes fala: não, minha vida está tão difícil. Não está difícil não. Você procura ver em outros países aí, entendeu? Você não pode pregar o evangelho até hoje, graças a Deus a gente pode. Aqui eu estou pregando, eu não estou pregando, mas estou falando do amor de Deus aí, e aqui a gente tem liberdade. Um dia talvez nós não vamos poder ter essa liberdade que nós temos hoje de sair nas ruas aí, que eu não tenho coragem de fazer. Muitos têm, parabéns para aqueles que ficam aí com uma caixa de som pregando, falando do amor de Deus. Mas eu estou aqui através dessa mídia, essa rede social que é a internet, o YouTube, para falar do amor de Deus, para não por achar que eu sou o melhor, eu sou o menor da casa. Eu quero que o Senhor me abençoe para mim ter coragem de falar do amor dele, porque é uma coisa que o Espírito Santo, igual eu falei, propôs no meu coração para de uma maneira ou de outra falar do amor de Deus. Então eu estou aqui. Vocês não sabem, irmão, a dificuldade que eu tive aqui para gravar um vídeo. O inimigo tentando impedir de eu falar do amor de Deus. Vocês não sabem, para mim botar colocar uma vinheta aqui, uma reflexão sem direitos autorais, eu tive que reiniciar outro celular aqui, desligar o celular, colocar de volta, ir para a TV, então deu certo, voltei para cá, comecei a gravar, reiniciei o celular, não queria voltar, a internet não estava funcionando, então tudo é um empecilho, o inimigo querendo, não quer que divulga falando do amor de Deus. Se fosse falando bobagem, sacanagem aqui, primeiro já não precisava nem de vinheta, nada, já ia gravando logo, apostava, dava milhões de visualização, fosse coisas erradas. Mas como é falar do amor de Deus, o inimigo vem
tentar contra os mínimos detalhes para atrapalhar a vida da gente. Mas Deus é maior e Deus não vai deixar a gente se envergonhar na frente de ninguém, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos, aqui falando sobre aqui Jonas, então todo mundo sabe que Jonas, ele tinha um chamado para pregar em Nínive, mas ele desobedeceu porque ele sabia que a situação lá não era fácil. Às vezes muita gente vai falar, ah, Jonas era covarde, Jonas foi um covarde. Meu irmão, muita gente não tem coragem, eu mesmo não tenho coragem de sair na rua com uma caixa de som para pregar. Imagina numa situação daquela, lá em Nínive, as pessoas estavam quase como Sodoma e Gomorra, o pecado já na cidade, você viu o tanto de gente que tinha naquela cidade, mais de 100 mil pessoas, a cidade em pecado total, então não é fácil, não é fácil. Eu, para mim, vim para gravar um vídeo aqui, tem dificuldade. Imagina você sair antigamente, naquele tempo, num barco, sair e falar que você vai pregar o evangelho, se talvez queira ou não. Jonas entrou naquele barco ali quietinho, foi lá para outro canto lá, mas o agir de Deus agiu, ainda bem que ele se arrependeu no ventre daquele peixe, orou, e Deus ouviu a sua oração. Talvez, às vezes você ora, irmão, às vezes você ora e fala assim, nossa, meu Deus, 5 anos que eu oro e Deus não me ouve. Mas Deus pode ter ouvido você na primeira oração sua. Você lembra de Daniel? Você lê lá em Daniel, que na Bíblia fala que Daniel orou e passou semana orando. Na primeira oração, Deus ouviu a oração de Daniel, mas nas potestades, nas mansões celestiais, aqui ó, tem o reino espiritual, tem o inimigo lutando, suas orações não chegar até o trono de Deus. E teve uma guerra espiritual na oração de Daniel para a oração dele não chegar até o trono de Deus. Então no mesmo dias atuais agora é a mesma coisa, mano. Você tem que acreditar, ter fé, porque a fé é muito importante para o ser humano. A gente que crê no Evangelho, então é muito importante a gente ter fé. Ter fé em quê? Fé em Deus, fé que vai dar certo, fé que as coisas vão mudar para melhor. Não desistir da primeira. Você vai comprar um carro, você desiste. Você vai comprar um terreno, você desiste. Tudo você desiste porque você não coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Você vai ver como vai mudar as coisas. É fácil? Não, não é. Nunca foi fácil. Mas para Deus nada é impossível. Então, meu irmão, vamos acreditar. Vamos confiar que Deus ele tem o melhor para você. Se você crer, confiar e obedecer, Deus vai mudar a situação da sua vida. No casamento, no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde você estiver. Se você crer, Deus fará o impossível na sua vida. Então vamos crer, irmão, vamos crer. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus age na hora certa. Para Deus não tem nada impossível. Você tá com uma doença aí, uma doença incurável. Para você talvez perdi, já era, vou descer a sepultura. Mas Deus pode ter um grande plano na sua vida, de lhe restabelecer, sair da cama do hospital. Talvez você está preso. Talvez você, não, eu estou preso, não tem mais jeito. Tem, talvez você está aí, às vezes até inocentemente. Você foi julgado, foi julgado, como tem muitos casos que a gente vê. Tem coisas que acontecem, a pessoa foi condenada inocentemente. Não teve muitas provas e a pessoa é condenada. E mesmo que você está aí porque você fez algo errado, Deus, quando você sair daí, Deus pode dar mais uma oportunidade para você. Eu conheço pessoas que já se foram, que não estão mais aqui entre nós. Ele teve segunda chance. Então você também tem a segunda chance. Eu tenho a segunda chance. Porque quem dá não é o homem já julga pela aparência. O homem julga
por fora. Deus, ele vê você, o seu coração por dentro. Quem vai julgar você é Deus. Não importa o que você fez, o que você anda fazendo. Se você se arrepender de verdade, Deus é fiel para perdoar e livrar você de todos os pecados. Crê nessa palavra. Eu tô falando aqui porque eu creio no Evangelho, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor restabeleça a sua vida financeira, espiritualmente, seu casamento, seu trabalho, sua empresa. O que você for fazer, coloca Deus em primeiro lugar, você vai ver a bondade de Deus na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Falei demais, já foi mais de 20 minutos. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Que Deus abençoe a cada um. Valeu! Compartilha, deixa o like. Valeu! Deus abençoe.